Olá, sejam bem-vindos aos Diários de Psicologia. Quais são os sugadores de energia? Quais são os sugadores de vibes positivas? Você lida com pessoas, situações ou age, às vezes, de determinada forma que faz com que toda a sua energia, sagacidade, sua motivação vá por água abaixo? Se sim, fica aqui que nós vamos falar sobre esses ladrões, segundo os autores de A Única Coisa, que é um livro que eu tenho comentado aqui e estou lendo, estou dissecando cada capítulo vagarosamente, aliás, já concluí a leitura, porém eu vou falar sobre o que eu li aqui em outros vídeos, por isso nesse vídeo eu vou comentar. Vou ler alguns trechos e vou refletir junto com você sobre o que é essa única coisa, que essa única coisa se trata daquilo que é mais importante, é o seu propósito de vida. Primeiro você precisa identificar qual é a sua única coisa, fazendo certos questionamentos. E depois você precisa entender como você vai se organizar e quais podem ser os obstáculos no caminho. E hoje eu vou falar desses possíveis obstáculos. Podem existir diversos, mas eu vou comentar aqui o que os autores mencionaram como 4 ladrões. Bom, só para deixar você um pouco mais inteirado do que se trata a única coisa seria, como eu disse, aquilo que é mais importante, aquilo que faz com que você se levante toda manhã motivado a fazer e a realizar, não como algo obrigatório, não como uma obrigação, mas uma atividade, um projeto, um trabalho que te dá satisfação e sentimento de realização. Então, isso seria a única coisa. Ou como hoje é chamado nas mídias sociais, de nicho. E eu vou trazer aqui questões para você anotar, então venha com caneta, caderno, para tomar notas e efetivamente fazer esse exercício de identificar a sua única coisa, o seu nicho, o seu propósito de vida, o seu projeto mais importante. Ok? Dito isso, o que são os 4 ladrões, segundo os autores de A Única Coisa? O primeiro é a incapacidade de dizer não. Ele fala o seguinte: eis a verdade. Quando diz que sim a alguma coisa, é imperativo que entenda ao que está a dizer não. E ele vai citar a frase de Sidney Howard, que é o seguinte: saber o que quer é saber do que deve desistir antes de o conseguir. O que ele quer dizer aqui, quando eu digo sim para algo que para mim não é assim tão importante? Às vezes nós dizemos sim para situações que nós nem gostaríamos de participar, de estar presente, de nos comprometermos, mas a gente acaba falando sim para essas situações. Por isso, dessa maneira, quando a gente diz sim para algumas situações, a gente está deixando de fazer aquilo que mais importa, a gente está dizendo não para aquilo que é mais importante. Isso vai de eventos familiares a projetos, a reuniões de trabalho. Claro que no trabalho, se você tem um trabalho que você depende disso, você é obrigado a participar de reuniões, às vezes não dá para fugir da reunião. Mas se é um compromisso, se é algo que é possível você se desvencilhar, não se comprometer em fazer isso, que você realmente não está interessado em fazer, então você tem que começar a aprender a falar não para essas coisas, de forma muito clara e objetiva. Ele vai dizer o seguinte: dizer sim a todos é o mesmo que dizer sim a nada. Lembre-se,
Dizer sim à sua única coisa é a sua prioridade principal, desde que mantenha isto em perspectiva. Dizer não a qualquer coisa que o impeça de manter o seu tempo bloqueado passa a ser fácil. Quando nós entendemos que esse projeto de vida, que o nosso propósito de vida é o mais importante, é o que deve estar em primeiro lugar, dizer não começa a ser uma coisa muito fácil, começa a ser um hábito. E a gente não quer falar não porque a gente tem medo de magoar as pessoas, ou porque às vezes a gente não quer parecer mal, não quer parecer chato, ou não quer ser excluído. Mas só que quando nós temos convicção daquilo que é mais importante para a gente consegue também falar não de maneira que a gente não deixe ninguém chateado, que nós possamos ser claros e ser objetivos, né? Que aquele momento você não pode, não que a gente tem que também dar satisfação. Na minha opinião, a gente não tem que dar satisfação da nossa vida para ninguém. A não ser que seja alguém muito próximo, familiar, que realmente seja necessário, né? Ou dar essa justificativa. No mais, o que você pode fazer é simplesmente ser claro que naquele momento você não pode assumir aquele compromisso. Mas e aí ele fala sobre isso. Então você precisa entender que quando você decide e sabe qual é aquilo que é mais importante para você, já descobri qual é o meu nicho, já descobri qual é a tarefa do dia, que não importa o que aconteça, se eu fizer isso, eu vou me sentir bem o dia inteiro. Isso se parece um pouco para mim com fazer atividade física. Apesar de que a atividade física não é a minha única coisa, mas é algo que quando eu faço, eu me sinto bem o dia inteiro. Eu tenho uma sensação de missão cumprida. Por isso, realizar aquilo que é mais importante no seu dia, que é a sua única coisa, dá essa sensação de missão cumprida. E a gente não quer que nada se intrometa no nosso caminho quando não há essa necessidade, urgência, obrigação de estar fazendo ou estar com pessoas, ou estar em lugares que você não quer estar, fazendo algo que você não tem o menor interesse e acaba deixando e prejudicando, dizendo não para aquilo que é mais importante para você. Então, fique atento a esse ladrão. O outro, o outro ladrão, outra situação que pode sugar todo o seu foco e te tirar do caminho da única coisa, ele vai dizer que é o medo do caos. E é muito comum eu escutar de pessoas que são muito organizadas, né? Têm orgulho de serem pessoas muito organizadas e de serem conhecidas por isso, pessoas que dão conta de fazer as coisas, que têm uma agenda, horários, ficam muito frustradas quando não conseguem dar conta de tudo. Eu já escutei isso várias vezes. Eu tenho uma lista enorme de coisas para fazer hoje, eu tenho algumas prioridades, mas eu não consigo. E a pessoa fica triste, fica um pouco chateada com aquilo. E isso é justamente o medo do caos. O que ele quer dizer aqui é que nós precisamos fazer as pazes com o imprevisível. E aí eu estou colocando nas minhas palavras que eu vejo dessa maneira. Nós precisamos fazer as pazes com o imprevisto ou com mesmo as nossas possibilidades. Por quê? O que é possível fazer naquele dia, né? Depois que você fez o que é mais importante para você. E pode ser que ali gere e exista um certo caos, porque nós não vamos conseguir dar conta de fazer tudo. Mas contanto que você faça e realize o que é mais importante para você. Então, se hoje você identificou que o seu nicho, por exemplo, é falar sobre sorvete. Então você vai pesquisar tudo sobre sorvete, você quer abrir um negócio, uma franquia, uma loja que venda sorvetes, uma sorveteria. Então a sua única coisa são sorvetes, receitas de sorvetes. De repente tem um canal no YouTube que fala só sobre sorvetes. Então o seu assunto principal, o seu nicho é sorvete. Eu quero ser uma sorveteira. Portanto, eu vou bloquear aquele tempo do meu dia para falar e estudar só sobre sorvetes. Eu quero ter um canal no YouTube
onde as pessoas vão me procurar, eu vou ser referência das receitas, eu vou ser referência no mundo dos sorvetes. Vou ser uma sorveteira renomada, conhecida, famosa. Por isso, o mais importante para mim é falar, é tratar, é gravar vídeos, é pesquisar sobre sorvetes. A partir do momento que eu dediquei o meu tempo para falar sobre isso, estudar sobre isso, fazer sorvetes, pronto. O resto, todo o resto que acontecer depois, eu vou dar conta, eu vou ter que dar conta, ainda que tenha tudo se tornado um certo caos. E ele não incentiva ninguém a viver no caos, a levar a vida de uma forma tão caótica, não é isso. Mas você precisa estar ciente de a partir do momento que você coloca a sua primeira coisa em primeiro lugar, você vai ter que lidar com as outras coisas da melhor forma possível. Não é negligenciar. Então, esse não é o ponto. Ele vai dizer aqui, a confusão é inevitável quando nos concentramos em apenas uma coisa. Ou seja, vai existir uma certa confusão, um certo caos. Por exemplo, se eu deixar de um dia na semana de arrumar minha casa, pode ser que minha casa fique de pernas para o ar. Mas eu não posso sucumbir e me entristecer e a parar de fazer aquilo que é mais importante para mim por causa disso. Se essa semana não der para fazer faxina na casa, eu vou sobreviver a isso. Contanto que eu tenha aquela sensação de missão cumprida de ter bloqueado o tempo para a minha única coisa. Concentrar-se numa única coisa tem essa consequência garantida. Outras coisas não são feitas. É isso mesmo, você deixa de fazer outras coisas, às vezes, para ter de dar conta da sua coisa mais importante. Ele diz, quando isso acontece, quando cede a pressão de qualquer caos provocado por algo que está em abandono, pode ser um alívio total, mas não quando estamos a falar de produtividade. Quando a gente cede essa pressão, a gente pode sentir um alívio em arrumar a casa, por exemplo, organizar tudo, mas você deixa de ser produtivo. Você deixa de ser produtivo para aquilo que realmente é importante. Então, tem que saber administrar, gerenciar as suas emoções, identificar por que aquilo ali te causa tanto mal-estar. E isso é algo que é um exercício que podemos fazer. Aqui no canal eu falo de exercícios escritos. Por isso, escreva efetivamente. Por que cancelar o encontro com as amigas no final de semana me causa tanto mal-estar? Você precisa se questionar o que de pior pode acontecer quando você deixa de fazer algo que não seja a sua única coisa. Se perguntar o que de pior pode acontecer, como você pode lidar com essa situação. Então você tem que escrever efetivamente, ou falar em voz alta, e deixar isso bem claro e organizar mentalmente quais as razões disso. Porque você vai ter que aprender a lidar em procrastinar o que é menos importante e reagendar ou mesmo dizer não para tarefas, encontros que são menos importantes comparado à sua coisa mais importante. Ele diz aqui, de fato, outras áreas da sua vida podem experimentar o caos em proporção direta com o tempo que investe na sua única coisa. É importante aceitá-lo em vez de combater esta realidade. Francis Ford Coppola avisa que qualquer coisa que se constrói em grande escala ou com intensa paixão convida ao caos. Por outras palavras, ele diz, habitue-se. Quando nós nos dedicamos a fazer aquilo que é mais importante, podemos ver as coisas saírem um pouco assim dos trilhos. E nesse momento, quando você começa a perceber que as coisas andam um pouco caóticas, você precisa aprender a se habituar a isso. Administrar o que você pode administrar dentro das suas possibilidades.
e se tornar mais resiliente, ou seja, não sucumbir como se aquilo fosse o fim do mundo. E se você está sucumbindo a isso, você tem que fazer esses questionamentos que eu disse aqui. Por que isso é tão ruim? Como você pode lidar com essa situação? De maneira que você possa sempre se lembrar e se relembrar de que o mais importante para você é aquilo que precisa ser realmente feito. Depois ele fala assim, mas na vida e no trabalho existem algumas coisas que simplesmente não podem ser ignoradas. Então, se você já estava aqui preocupado ou preocupada, ele vai falar família, amigos, animais de estimação, compromissos pessoais ou projetos de trabalhos cruciais. Então, se você estava preocupado ou preocupado em relação a isso, eu vou te tranquilizar. Claro que nós não podemos ignorar a nossa família, ou compromissos de trabalho são fundamentais, porque eu não quero perder meu trabalho, você não quer perder o seu trabalho, é mandatório, é obrigatório realizar certas tarefas ou com horários a cumprir. Por isso, claro que não tem como, mas é possível administrar isso melhor. E essa forma de administrar tem que se usar ali de uma certa criatividade ou de grande organização, de forma que você consiga melhor gerenciar o seu tempo. Claro que final de semana, por exemplo, são dias, sábados e domingos, que não tem como não estar com a família, não tem como não estar com a minha filha. Mas assim, eu particularmente me organizo para acordar cedo. Então, sempre, todos os dias da semana, eu trabalho na minha única coisa. Exceto se num sábado, ou num domingo, ou no final de semana, você vai viajar e você precisa sair muito cedo de casa. No mais, eu consigo fazer esse esquema. Ele não fala isso aqui, mas ele diz que é possível conseguir gerenciar. Em alguns momentos, talvez você não esteja presente em um evento de família e isso pode ser razoável, se não for algo corriqueiro, mas uma exceção. É essa perspicácia de fazer algumas exceções. Você pode abrir algumas exceções quando possível, não se pode tornar um hábito. O que nos leva para o tópico seguinte, para o terceiro ladrão. São maus hábitos de saúde. Em relação ao anterior, que fala sobre lidar com o caos, uma coisa que a gente não pode fazer, não pode adiar, é cuidar da nossa saúde. E o ladrão seria esses maus hábitos de saúde. Quando nós deixamos e ignoramos a nossa saúde, pode ser algo que não tenha volta. Você consegue usar essa energia, essa vitalidade para focar na sua única coisa. Então é útil ter uma boa saúde porque nós conseguimos estar mais focados. Finalmente, eu já falei sobre a saúde. E agora, o quarto ladrão, o último ladrão, seria um ambiente que não apoia os seus objetivos. E esse aqui é bem delicado, porque ele diz que o seu ambiente deve apoiar os seus objetivos. Ele tem até uma frase aqui que ele fala o seguinte: rodeie-se apenas de pessoas que o levam mais alto. Mas só que, gente, às vezes não é possível, né? Não é possível, porque depende muito, depende. A gente quer se rodear de pessoas que nos motivam, que nos incentivam, que fazem críticas construtivas, mas nós também estamos cercados de sugadores de energia, de pessoas pessimistas, pessoas que reclamam, pessoas que só veem o lado ruim da coisa, negativo. Por isso, claro que é o ideal, tentaremos fazer isso, mas às vezes não é possível, tá? Isso eu estou falando. Porque ele fala, estes indivíduos têm impacto na sua atitude, na sua saúde, em última análise, no seu desempenho. É verdade, também acho, concordo. Aqueles com quem se dá também têm sérias implicações nos seus hábitos de saúde, também concordo. Nós costumamos
mimicar, costumamos refletir o comportamento dos outros. Nós fazemos isso. Se nós estamos num ambiente mesquinho, enfim, nós acabamos nos tornando um pouco mais ressabiados, desconfiados, e a gente também acaba se pegando, fazendo uma coisa que a gente mesmo acha que é errado. O ambiente, às vezes, realmente interfere na nossa energia, no nosso bom humor, só que não é sempre que conseguimos nos cercar de pessoas positivas. Quando você depende, por exemplo, quando você depende dos seus pais, e seus pais são pessoas extremamente negativas e pessimistas e críticas, é o que você tem para hoje. Você vai fazer o quê? Vai fugir de casa? Talvez você não consiga ainda sair de casa. Então, é preciso encontrar formas e meios de lidar com isso. Criar um espaço mental. Como é que você cria um espaço mental? E aí que entra a escrita expressiva e reflexiva. É possível criar esse espaço mental a partir do momento que eu consigo me conscientizar quais são as pessoas, em que ambiente em que eu estou inserida, em situações que me fazem mal, que não me motivam, que me deixam baixo astral. Vou fazer o quê? Vai ficar infeliz? Vai ficar remoendo? Você tem que buscar formas de pensar e refletir sobre isso, escrever. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer: de que maneira eu posso agir, reagir a essas situações para modificar o meu ambiente? É uma pergunta. O que eu posso mudar na minha forma de agir, na minha atitude? E essa pergunta não é algo que talvez você consiga responder de imediato, mas você pode trazê-la à tona sempre e responder a essa pergunta várias e várias vezes. E em algum momento você vai conseguir identificar respostas, formas de agir e reagir a essa situação, de maneira que aquilo ali não te faça tão mal, não suga assim as suas energias. Agora eu vou falar de outras reflexões que isso me causou. Diferenciação emocional. Diferenciação emocional é quando nós conseguimos colocar ali uma divisória invisível, estabelecendo o que é meu e o que é do outro. E às vezes a gente se mistura, né? A gente acha que eu estou fazendo parte daquilo e aquilo vai me levar junto. Não necessariamente. Se a pessoa com quem eu convivo, ou o colega, é extremamente pessimista, eu não tenho que fazer parte daquilo, porque eu escutei ou porque ele falou perto de mim. Mas eu tenho que deixar bem claro, nem que seja visualizar essa barreira entre eu e essa pessoa. O que é meu está guardado e o que é dele é dele. Então é fazer essa diferenciação, esse exercício de colocar ali quais são os meus valores, o que é importante para mim. E por que o fulano age assim? Ele é assim, ele tem essas características, isso é dele, faz parte dele, ele é assim com outras pessoas. Então, saber diferenciar ali emocionalmente o que são as minhas emoções, o que é aquilo que eu quero sentir, preservar de importante para mim, o que é aquilo e o que é do outro, que vai ficar com ele, que fique para ele ali guardado com ele. Finalmente, crie momentos seus. Então, criar momentos seus, momentos em que você vai se cuidar, você vai ficar longe de tudo aquilo ali que te causa te deixa um pouco mais pesada. Então, cuidar de você. E esse cuidado não é fazendo a única coisa. Esse cuidado pode ser, como diz a Julia Cameron em O Caminho do Artista, ter um tempo para você, exclusivo, para refletir, mesmo não fazer nada, ou fazer aquilo que você realmente gosta, comer uma pipoca, assistir um filme, ter esse momento exclusivo para você. E uma outra dica que eu dou, nesse caso, quando você está cercado de pessoas ou num ambiente tóxico, seria evite assuntos já sabidos polêmicos. Quando a gente sabe que quando a gente fala uma frase ou faz uma pergunta, a gente já sabe que a outra pessoa vai reagir daquela maneira, a gente sente. Então siga a sua intuição, não coloque mais fogo na lenha. O que é um incêndio pode assumir proporções de um incêndio gigantesco. Por isso, identifique a maneira
ou a forma como você reage às situações, ou o que você fala, para não gerar polêmicas. Bom, eu falei aqui sobre os ladrões de energia, segundo os autores de A Única Coisa, aquilo que pode te tirar do caminho da, da sua missão, do seu propósito diário e de vida. Eu quero saber se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui.